O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, aqui está falando sobre uma passagem que Jesus ele estava andando e era uma multidão de pessoas. Vamos lá para o 46. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, diga assim, grande multidão. Era muita gente. Estavam saindo da grande multidão. Estavam saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Irmãos, esse homem, ele estava à beira do caminho. Quando a palavra... Eu imagino assim, que como era uma multidão gigante de pessoas, assim, muita gente, então ele estava mais assim afastado daquela multidão. Ele não estava no caminho, mas ele também não estava muito fora. Ele estava ao lado, à beira desse caminho. E talvez esse homem ele tenha nascido cego ou ele perdeu a visão. Mas a palavra de Deus diz que ele era cego naquele instante. E uma pesquisa que eu fiz é que quando a pessoa é deficiente, um exemplo, quando ela é deficiente auditivo, ela aguça outros sentidos. Ela, começa a ter uns outros sentidos melhores. Então, ele era cego e o sentido dele, que era mais aguçado, era o ouvir, o tato e o olfato. Era uma das coisas que ele tinha para sobreviver. Quando a gente machuca algum membro da nossa mão ou do nosso corpo, a gente tem que se adaptar. A gente, às vezes, pega uma coisa e fala, ai, tá machucado, esqueci. E o nosso corpo, ele começa, Isa, a se adaptar para você conseguir viver. Você tem que se adaptar com aquela deficiência, porque você precisa viver. É a mesma coisa com o surdo. Eu fiz um treinamento, que eu trabalho com público, e eles ensinam como você se portar, como você deve falar. E o surdo, ele está em um mundo que tudo é música, né? Tudo tem som, todo mundo, eles precisam, assim, saber ouvir, sem ouvir. Eles precisam entender o que as pessoas estão falando para eles. Por exemplo, a gente faz o documento. Então, a gente precisa explicar para eles, perguntar para eles. E nem sempre eles vão achar um intérprete. Nem sempre eles vão achar alguém que fale em libras, que consiga se comunicar com ele. Então, ele precisa se adaptar para entender por leitura labial, entender de alguma outra maneira o que ele precisa resolver. Então, esse homem, o que ele tinha era aguçado o ouvido. Então, ele ouve que Jesus estava passando naquela cidade. Então, às vezes, o fracasso, ele nos tira do caminho. Às vezes, alguma falta de algo nos faz sair do caminho. Às vezes, a gente não recebe o sonho que a gente queria realizar ou aquele projeto que a gente queria realizar, nós não conseguimos e nós nos afastamos dos caminhos do Senhor. Ou alguma frustração nos deixa desanimados e a gente sai do caminho por um tempo. Mas o Senhor falou muito ao meu coração que, independente do que aconteceu, do fracasso, da palavra, da frustração, Ele é Deus. Ele é fiel. Amém? E no 47 diz, quando ouvi... Vamos fazer assim? Vocês leem o versículo? Pode ser? O 47? Pode ler. 1, 2, 3. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, pensa comigo. Ele estava lá, aonde? Na beira do caminho, certo? Estava lá na beira do caminho, aí ele ouve que é Jesus. Gente, quem trabalha aqui e pega transporte público, né? Trabalha fora e pega transporte público. Gente, vocês sabem, né? Vou fazer vocês pensarem, então. Vocês que não levantaram, pensa Santo Amaro,
7 da manhã ou 5 horas da tarde, Isabela, que tá aquela loucura. Ou quando tem algum erro na linha, a linha não está funcionando, ou alguma linha, não sei, o trecho à frente, esperando liberação, alguma coisa acontece que sai da rotina, começa aquele alvoroço de pessoas. É um alvoroço, é muita gente. Você está aqui andando e você não consegue ver o chão que você está pisando, de tanta gente que tem. E aí eu imagino, quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo me levou a essa imaginação. Olha só, aquela era uma multidão de pessoas. E aquele homem, o que ele tinha, Isabela, se ele não sabia onde Jesus estava? Qual o sentido que ele usou? A fala. Ele ouviu que era Jesus. Ele provavelmente já sabia quem Jesus era, porque ele disse, Jesus de Nazaré, né? Filho de Davi, e que Jesus também ele tinha misericórdia, porque ele pediu por misericórdia. Só que é assim, quando aquela multidão de pessoas estão na estação, que é aquele alvoroço para a gente querer, que a gente espera, né? A gente até chega na estação um pouco paciente, vou esperar o próximo. Aí a gente espera o próximo trem, aí espera outro, e nunca fica vazio. E aí a gente começa a ficar nervoso, fala, meu Deus, eu vou atrasar, ou eu não vou chegar em casa. Aí você fala, eu vou enfrentar, vou ter que enfrentar. Aí quando você vai para a multidão, para enfrentar a multidão da estação lotada, você começa a se adaptar. Você fala, calma aí, mochila para frente, aí você já põe o celular no bolso, aí você começa já, o trem tá vindo e você tá... Tanana, tanana, você já tá aqui na empolgação, você já tá, eu preciso entrar nesse trem. E aí quando eu estava grávida, as pessoas não queriam nem saber, tá grávida, não. Então eu já aprendi a fazer assim, né, com o braço. Faça assim com o braço, que aí as pessoas não esbarram na gente, né, nas partes mais sensíveis. E aí a gente se espreme, entrou, você nem precisa segurar, né? Porque aí já tem quem segure por você vai andando. E aí, aquele alvoroço de gente querendo tocar em Jesus, querendo que Jesus ouvisse, que Jesus fosse na casa, que Jesus... E aquele homem, ele não tinha como chegar até Jesus. Mas ele se lembrou de uma coisa. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus que eu aprendi, que vem da descendência de Davi. E ele é aquele que tem misericórdia. Quando esse homem, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a gritar, aquela multidão olha para ele e fala, o que você está fazendo? E aí, diz assim no 48, vamos ver? Muitos os repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava ainda mais. Então, as pessoas faziam o quê? Quanto mais ele falava, Jesus, e as pessoas ficavam, cala a boca, oxe, você acha que Jesus vai te ouvir? Você acha mesmo que você chamar a atenção de Jesus, ele vai parar para te escutar? E aí diz que quanto mais ele chamava, mais as pessoas pediam para ele ficar quieto. E aí, quanto mais... muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele estava falando isso, o Espírito Santo me fez lembrar de alguma coisa. Às vezes, quando a gente, Isa, fala de Jesus, ou tem um chamado para falar, para levar a palavra do Senhor, às vezes a gente não tem o apoio dos nossos irmãos, às vezes da nossa mãe, às vezes do esposo, ou dos colegas, dos amigos. Mas aquelas pessoas que não nos apoiam, elas não apoiam os nossos sonhos, não apoiam, às vezes, quando a gente fala alguma opinião. E elas mesmas falam, às vezes, para a gente desistir. Para a gente, fica quieto. Que adianta? Por que você fica orando por essa causa? Por que você fica pedindo sempre a mesma coisa? E as pessoas mais próximas de nós, às vezes, nos desanimam. Às vezes, não deixa, em vez de motivar, nos desanima. E aquelas pessoas que estavam próximos dele começou a ficar assim, fica quieto, cala a boca. Você acha que na sua vida vai mudar? Jesus vai parar para te ouvir? Olha bem para a pessoa que está aí do seu lado agora, bem bonito, e fala assim,
Você tem potencial. Você tem... Não, mas fala bem bonitinho, né? Você tem potencial. Gente, aquele homem, quanto mais as pessoas ficavam, cala a boca, fica quieto. Ele gritava, Jesus, Jesus. Chegou uma hora que ele gritava tanto que ele só tinha que gritar, que olha o que está escrito aqui no 49. Jesus parou e disse, chame-o. Em algumas versões diz, chame o cego. Gente, o Senhor falou comigo, às vezes as pessoas elas não entendem o potencial que tem, mas eu ouço elas. Então, mesmo que você não tenha apoio, que alguém te fale que você tem potencial, que você consegue, Jesus, ele te ouve. Jesus, ele é aquele que sabe o que dói aí no seu coração, o que dói lá no secreto. E ele sabe que com o seu esforço e com a sua oração, ele vai preparar todas as coisas. Amém? E no 49, Jesus para, em meio a uma multidão de gente, aquela aglomeração, Jesus parou e disse, chamem o cego. E aí você pensa e fala assim, nossa, Jesus, né? Parou ali. E aí ele falou, chame o cego. Quem que ele pediu para chamar? Na sua Bíblia fala, na sua versão fala, quem ele pediu para chamar? Ele pediu para chamar o cego. Mas ele pediu para alguém, tipo, Tiago, chame o cego. Pediu? Quem que ele pediu? Ninguém. Então, talvez aquelas pessoas que pediu para ele calar a boca foram aquelas que falou, Jesus está te chamando. Aquelas que falaram assim, ei, fica quieto, aquieta-se, foram que trouxe a palavra de ânimo para ele. E no 49 diz assim, chame-o. E chamaram o cego e ainda disseram assim, ó, ânimo, levante-se, ele está te chamando. E aí o Senhor me trouxe à memória uma coisa. Às vezes, aquelas pessoas que sempre nos humilham, é elas que trarão a palavra de vitória sobre a nossa vida. Aquelas que mais nos desanimam, mais nos deixam para baixo, serão aquelas que o Senhor preparará, que terão que contemplar com você a sua vitória. Que você, às vezes, vai ter que falar assim, só o Senhor é Deus. As pessoas vão ter que falar, só o Senhor é Deus na sua vida. Eu lembro da minha mãe que passava por tanta coisa, eu era tão pequena, mas eu lembro. E no fim, deu um rebuliço, deu o que deu na vida, e ela que teve que ajudar. E a pessoa que feriu ela, teve que ser ajudada por ela. Então, o que o Senhor faz, não se explica. Mas tudo o que é plantado, irmãos, os 50, né, diz assim, é os 50. Então, esse homem recebeu essa palavra, né? E o 50 diz assim, lançando a sua capa para o lado, o Bartimeu, ele jogou a capa dele para o lado, deu um salto e pôs-se em pé. E dirigiu a Jesus. Quando ele dirige a Jesus, Jesus fala, o que queres que eu te faça? Vocês leram que no 49, Jesus fala, na versão aqui, Jesus fala, chame o cego. E agora, no 51, ele fala, o que queres que eu te faça? É meio assim, né? Você fala, como assim, Jesus? Ele era cego? Como o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que queres que eu te faça? O que você quer mais que Jesus faça por você? O que você precisa que Jesus faça para você saber que ele já sabe de tudo o que você precisa? Jesus, ele já sabia que o homem era cego, que quem chamava ele lá atrás era um homem que era cego, porque ele mandou chamar um cego. Mas ele pergunta para o homem, o que queres que eu te faça, Bartimeu? E o cego respondeu, 51, final, mestre, eu quero ver. Vamos ler o 52 todos juntos?
1, 2, 3. Vá. Disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Então aqui diz que imediatamente, irmãos, imediatamente ele recuperou a visão dele. E aqui ele diz assim, e seguiu Jesus. E seguiu Jesus no caminho. Lembra que lá no 46, a palavra diz que ele estava à beira do caminho? E agora ele segue Jesus no caminho. E quem é o nosso caminho? Qual é o caminho que a gente precisa trilhar, irmã Rosana? É Jesus. Então, esta foi a palavra que o Senhor me deu ao meu coração. E ele falou muito assim, às vezes a gente fala sempre a nossa deficiência para o Senhor, mas a gente não sabe o foco do que ele precisa falar conosco. Por exemplo, Senhor, eu preciso tanto, Senhor, que o meu esposo ou que a minha família venha aqui para a tua casa, te sirva. Mas às vezes o Senhor quer que a gente fale com a nossa boca, que a gente, como que eu posso dizer? Que a gente profetize a vitória. A minha sogra, ela sempre fala uma coisa, a língua tem o poder da vida ou da morte. Então, ela ensina a gente assim, eu e o Mateus, se você quer alguma coisa, você já agradeça pelo que você não tem. Aí eu falei, que difícil isso. Eu falei para o Mateus, é impossível. Porque quando você começa uma oração, Senhor, obrigado por isso e aquilo, aí você fica, mas eu estou mentindo. E ela, não, você precisa aprender a agradecer pelo que você não tem. Então, irmãos, nós precisamos falar assim, Senhor, eu tenho essa deficiência aqui, Deus. Mas eu sei que se eu chamar o Senhor, eu teria a sua atenção. Eu sei que se eu, Pai, me desligar disso que ainda pega a atenção que é do Senhor, que esse vício que eu ainda não consegui largar, esse desejo da carne que eu não consigo, Senhor, deixar de lado. Quando você disser ao Senhor a verdade, eu creio que Ele é fiel, Isa. Ele é fiel, igreja, para nos libertar e a gente seguir o caminho que Ele quer para nós. Amém?